Deus, nós queremos te dar graças pelo seu amor, pelos seus cuidados. Queremos te dar graças, Senhor, pelo seu sustento. Obrigada, Senhor, pelas suas misericórdias que se renovam dia após dia. Queremos, Deus, por esse culto, te exaltar, te agradecer, te adorar por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz. Apresente o Senhor os louvores, apresente o Senhor no meio da tua palavra, que possamos ser edificados e que tudo que for acontecer nesse culto possa visar a sua glória exclusivamente. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Yeah.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde nos assiste. Vamos ter mais uma vez um tempo de refletirmos juntos na palavra de Deus. Mas antes, gostaria de orar consigo. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Querido Deus, muito obrigado por tua graça nas nossas vidas. Celebramos mais uma vez, nesta semana, os teus feitos, ó Pai, naqueles dias, quando o Senhor esteve cá. Te louvamos porque numa semana como essa o Senhor passou por momentos difíceis, quando já ia ser crucificado. O Senhor foi até lá, suportou tudo, e nós hoje podemos nos alegrar, podemos ter salvação, podemos ter esperança no Senhor. Pai, nos fortaleça por meio da Tua palavra, agora que vamos ler, para que esta convicção esteja cada vez mais firme e forte em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Amados, nós estamos a aprender juntos nesta semana o que Jesus fez num dia como hoje e que lições podemos tirar para as nossas vidas. Ao longo desta Semana Santa, que culmina hoje com a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós procuramos responder à pergunta acima citada e hoje não vamos fugir da regra. Vamos ler juntos o texto de Mateus 28, dos versículos 1 até 10, e vamos depois extrair algumas lições aqui na palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10. Vou ler na nova versão internacional, NVI. Diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Então, amados irmãos, de acordo com a narrativa do evangelista Mateus, nos versículos 1 a 7, fica evidente que num dia como hoje, há 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou. Então, quais são as evidências dessa ressurreição? Quais são as evidências que nós podemos ter na palavra de Deus para comprovar essa ressurreição? Primeiro, nós temos aqui a primeira evidência nos versículos 2 a 3, a intervenção divina por meio do anjo para a remoção da pedra na entrada do sepulcro. Os versículos 2 a 3 mostram isso, que diz assim: Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Então nós temos aqui essa primeira evidência, a intervenção divina por meio desse anjo que foi ali então no sepulcro e rolou a pedra que fechava o sepulcro, onde jazia o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda intervenção, a segunda evidência, nós podemos ver nos versículos 4 e 11, que é então a reação dos guardas. Os versículos 4 e 11 dizem assim: os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o verso 11 vai falar
vai reforçar a mesma ideia. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então nós temos aqui essas evidências, mas não só, tem a última evidência, ainda aqui nesse texto que o evangelista Mateus nos mostra, que é então as palavras de confirmação por parte dos anjos. Os anjos confirmando então a ressurreição de Cristo Jesus, que podemos ver nos versículos 5 e no versículo 7, versículos 5 a 7, que dizem assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Então nós temos aqui essa confirmação dos anjos, aquelas mulheres que foram lá então no dia seguinte no sepulcro. Então os anjos confirmam que Jesus de fato havia ressuscitado, ele não estava mais lá no sepulcro. E o versículo 7 vai dar a mesma ideia. Diz assim: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. São aqui então as palavras do anjo que apareceu àquelas mulheres. E nós temos aqui então essas três evidências irrefutáveis, essas três evidências que nós não podemos negá-las, que provam então que Jesus Cristo ressuscitou. Mas tem mais que veremos já de forma prática ao longo então do texto durante o nosso estudo hoje. Vamos ver então antes alguns cuidados a se ter com a ressurreição. Primeiro cuidado, a narrativa dos homens. Nos versículos 12 a 15, nós podemos ver aqui uma narrativa deturpada, uma falsa testemunha, uma mentira então a respeito que contrapõe a ressurreição de Jesus Cristo. Nos versículos 12 a 15, falam assim: quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Então, a narrativa dos homens. Então, é o primeiro cuidado que nós devemos ter. Então, essa falsa narrativa aqui é muito permanente até os dias de hoje. E nos dias de Paulo, do apóstolo Paulo, era muito forte essa mesma narrativa, que deturpava a ressurreição de Jesus Cristo. E é por essa razão que Paulo ele dedicou tempo para escrever o capítulo 15 de 1 Coríntios, para contrapor os falsos ensinos a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo refuta isso. Paulo nega, prova realmente que Cristo ressuscitou, porque havia alguns aí que propagavam esse ensino, essa doutrina de que Cristo então não ressuscitou. Como vimos aqui, os guardas foram subornados para não revelarem, para não falarem que de fato Cristo havia ressuscitado. Mas isto já estava claro na mente e na vida dos guardas, porque eles presenciaram esse fato e não tinham como negá-lo. E foram então subornados aqui, como nós lemos, pelos líderes religiosos para esconderem, para ocultarem essa verdade. Então Paulo refuta isso em 1 Coríntios capítulo 15, porque também havia nos dias de Paulo essa propagação, esse ensino, essa narrativa muito falsa estava aí se propagando, e Paulo dedica tempo no capítulo 15 de 1 Coríntios para contrapor esse falso ensino sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Paulo vai falar lá em Coríntios 15. Porque toda a nossa esperança em Cristo, irmãos, está baseada nesta doutrina. Toda a nossa esperança. Cristo morreu e ressuscitou, vivo está e ele voltará. Física
e corporalmente, assim como ele foi. Então, sem a ressurreição de Cristo Jesus, Paulo vai refutar isso. Nós vamos ler daqui a nada esse texto, que sem a ressurreição de Cristo Jesus, não há fé, não há esperança, nem vida após morte. E todas as pessoas que morreram crendo em Cristo Jesus, igualmente estão perdidas. Porque se Cristo não ressuscitou, então não há esperança, não há razão de nós crermos nele, não há razão, não há motivo de nós colocarmos a nossa fé nele, se ele não ressuscitou. E o segundo cuidado que nós devemos ter é a incredulidade. Primeiro vimos aqui a narrativa dos homens, uma narrativa falsa. Segundo cuidado que nós devemos ter é a incredulidade. No versículo 17, a parte B, fala assim: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Cuidado com a incredulidade. Alguns dos discípulos, mesmo vendo o Filho do Homem vivo e ressurreto, ainda assim eles não creram. Alguns estavam ainda duvidosos. Que realidade triste aqui que nós podemos ver do coração do homem. Depois de verem Jesus, alguns creram e o adoraram, outros então permaneceram incrédulos, duvidosos. Infelizmente, essa é a triste realidade do coração do homem. Nós devemos tomar cuidado com isso, com a incredulidade. E isso também permanece sobre muitos nos dias de hoje, que não creem, não acreditam na ressurreição de Cristo Jesus. Nós devemos tomar cuidado com isso. Isso não é de hoje, vem lá, 2000 anos atrás, naqueles dias mesmos de Jesus Cristo. Mas que lições? Quais são as lições práticas, então, nós podemos tirar acerca da ressurreição de Cristo Jesus? O que nós podemos aprender e praticar nas nossas vidas a respeito da ressurreição? Primeiro, não devemos temer. Antes, pelo contrário, devemos adorar e nos alegrar. Não devemos temer o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado. O Jesus ressurreto, ele não é um fantasma, não. Ele é o mesmo que fora crucificado. Ele é real. Ele subiu ao céu e voltará. Por isso que nós não devemos temer. Antes, pelo contrário, nós devemos adorar e nos alegrarmos nele. Aliás, foram essas as palavras que ele mesmo falou para aquelas mulheres. Nos versículos 5 e versículo 8, nós podemos ver isso no capítulo 28 de Mateus. Ele vai dizer assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. E o versículo 8, a parte A, vai dizer: as mulheres saíram do sepulcro amedrontadas e do outro lado cheias de alegria. E no versículo 9 vai dizer o seguinte: de repente Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E no versículo 10 vai dizer: então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles me verão. Então não devemos ter medo. Esse Jesus ressurreto não é um fantasma que voltará, não. Ele é real. O mesmo que fora crucificado é o mesmo que subiu e voltará. É o mesmo que nós devemos aguardá-lo, devemos esperá-lo. Por isso ele conforta que essas mulheres não tenham medo. E elas então se alegraram, se prostraram aos seus pés, o abraçaram, o beijaram e o adoraram. E essa deve ser também a nossa reação hoje a respeito da ressurreição de Cristo, que as Escrituras nos falam e que nós esperamos por ele que voltará um dia. Também devemos anunciar, outra lição, devemos anunciar aos demais, tanto aos de dentro quanto aos de fora da igreja, que Cristo ressuscitou e vivo está. Nos versículos 7, 8, parte B, falam isso. No versículo 7, o anjo vai dizer: vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. São as palavras do anjo a falar para aquelas mulheres irem anunciar para os discípulos do outro lado que Jesus havia ressuscitado. E essa também deve ser a nossa prática, anunciar esta mensagem tanto aos de dentro da igreja quanto aos de fora da igreja, que Cristo de fato ressuscitou.
E o versículo 8, parte B, reforça a mesma ideia. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Aquelas mulheres foram correndo. A parte B do versículo 10 também prova a mesma ideia. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Aqui é o próprio Jesus então falando para as mesmas mulheres. Olha, vão a Galileia. Digam a eles que eu estou vivo. Lá eles me verão. Então, o anjo anuncia isso às mulheres, que elas deveriam ir anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo, e o próprio Jesus aparece nas mulheres durante a caminhada ali, enquanto elas voltavam, e fala para elas: olha, vão anunciar a meus irmãos que eu estou vivo, eu ressuscitei, que eles se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Então, essa deve ser também a nossa prática. Devemos anunciar enquanto esperamos a sua vinda. Anunciar tanto aos nossos irmãos na igreja quanto aqueles que não estão na igreja ainda. Eles devem ouvir esta mensagem de esperança acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Ele não é um morto, ele morreu sim, mas ressuscitou e vivo está e ele voltará. E nós devemos anunciar a morte de Cristo de duas maneiras. Primeiro, a primeira maneira, nós podemos anunciar a morte e ressurreição de Cristo através do evangelismo. O versículo 19, a parte A, mostra isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui são palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele já estava ascendendo para os céus. Então nós podemos anunciar a sua morte e ressurreição, primeiro através do evangelismo. Na medida que nós saímos para aqueles que nada sabem a respeito de Cristo, eles falamos então deste Jesus. E a segunda maneira então é através do discipulado. Nós podemos anunciar a ressurreição de Cristo através do discipulado. O versículo 19, a parte B, até o versículo 20, a parte A, mostram isso. Batizando-os, Jesus vai falar: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, essa é a segunda maneira pela qual nós podemos anunciar a morte e a ressurreição desse Jesus. Como? Primeiro, através do evangelismo. Segundo, por meio do discipulado. Então, na medida que nós discipulamos, na medida que nós nos encorajamos através da palavra de Deus, essa é uma forma também de anunciar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, e nós temos aqui garantia de ter sucesso desse trabalho. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele garantiu que estaria conosco, estaríamos debaixo da sua autoridade, debaixo da sua proteção, até então a consumação dos séculos. O versículo 18, ele vai falar isso. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então nós temos garantia de ter sucesso nesse trabalho de evangelismo, discipulado, de anunciar a morte e a ressurreição dele, porque ele mesmo nos coloca debaixo da sua autoridade. Ele vai falar que, olha, eu estarei convosco, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, porque nós vamos debaixo da autoridade de Cristo, essa é uma das formas pela qual nós podemos ter garantia que nós vamos ter sucesso neste trabalho da grande comissão, que é então pregação do Evangelho. Por quê? Porque vamos debaixo da autoridade de Cristo. E segunda, garantia, porque ele jamais nos deixará. Nos versículos 20, ele vai dizer isso, a parte B: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós podemos ter certeza de que teremos sucesso. Primeiro, porque estamos debaixo da autoridade dele. Segundo, ele nos garantiu proteção, companhia diária até então a consumação dos séculos. E isso é encorajador, na medida que nós vamos falando de Jesus, por mais que sejam naqueles lugares difíceis onde se proíbe falar do Evangelho, onde as pessoas são mortas, são maltratadas por causa da fé em Cristo. Isso então, esta mensagem nos encoraja, que até podemos passar por isso, podemos sofrer, mas devemos lembrar que ainda assim Cristo Jesus
é conosco, estará conosco, desde que então isso aconteça por estarmos aqui a cumprir então essa ordem da grande comissão de ir fazer discípulos de todas as nações em nome dele. Então nós temos aqui essa garantia, que o sucesso, temos aqui a garantia do sucesso garantido, a autoridade de Cristo, e também temos aqui o que é a própria companhia, a proteção de Jesus Cristo. E concluindo, então podemos entender, podemos aprender juntos que Páscoa é conhecer e desenvolver um relacionamento pessoal e individual com Cristo. Não é necessariamente o que se fala deixar de comer pão, outros se absteram de atividades sexuais nessa semana e muitas outras práticas que os seres humanos envolvem. Isso não é Páscoa. Páscoa, à luz então da Bíblia, fica claro que é conhecer Jesus e desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. E não só, é fazê-lo também conhecido entre os povos, línguas, tribos, terras e nações, conforme ele aqui falou no versículo 19. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Páscoa é isso, essa é a mensagem que deve ficar na sua vida e também na minha vida. Amém? Que tenham uma Páscoa feliz, você e a sua família. Que Deus abençoe. Vamos mais uma vez orar, agradecendo a Deus por este tempo que Ele nos concedeu. Pai, muito obrigado. Agora que ouvimos a Tua palavra, oramos, Senhor, por graça de podermos colocar isso em prática. Reafirma e fortaleça a nossa esperança e fé no Senhor. Afinal, o Senhor ressuscitou e vivo está. Nos ajuda, ó Pai da glória, a colocarmos, a fitarmos nossos olhos no Senhor e a não desanimarmos, Senhor, de anunciá-lo, de anunciar o Evangelho, de anunciar o Teu nome, a ressurreição do Senhor, até que o Senhor venha. Pai, nos encoraje, nos fortaleça para isso, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus, que Deus vos abençoe.